que fala desta Lilith, que está aí em Isaías capítulo 34, versículo 14. Em alguns locais, em algumas traduções, falam de fantasmas, outras assombração, em outras falam de pássaros, que na verdade alguns acreditam que era um pássaro que existia, um pássaro grande, silencioso, mas a Lilith já estava presente há muito tempo lá naqueles países da Mesopotâmia, aqueles países que ficavam, aquelas nações, tribos que ficavam entre os dois rios. Eles já tinham lá as suas lendas, as suas fantasias. Por isso, queridos, precisamos ter muito cuidado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito e escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo exorta Timóteo, o seu filho na fé, dizendo: olha, cuidado, tenha cuidado, Timóteo, de ti mesmo, da doutrina. E o apóstolo Paulo exorta Timóteo dizendo: olha, cuidado com as fábulas, com as genealogias vãs. Ele fala das tradições do judaísmo. Então, se você for ver no Midrash, o que eram os Midrash? Comentários que eram feitos pelos midrashistas, podemos dizer, por aqueles que se intitulavam os que interpretavam a Bíblia, e naqueles locais, naquelas passagens onde não existia uma explicação, esses midrashes, então, os midrashistas, eles faziam um comentário. E é por isso que há essa tradição no judaísmo, dos midrashistas, dessa Lilith, que na concepção deles, eu estou falando da tradição do judaísmo, tradições do judaísmo, não faz parte da Bíblia. E eles dizem que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Foi a primeira esposa de Adão. Aí, Lilith, ficando insatisfeita, angustiada, rebelde, porque no momento íntimo ela começou a reclamar para Adão que no momento íntimo ela tinha de ficar na intimidade por baixo. E ela então pleiteia, reivindica o seu direito, dizendo: ora, nós fomos formados da mesma forma pelo Criador. Por que eu devo ficar assim? E ela começou então a pleitear pleitear com Adão alguns direitos. E inclusive as feministas buscam nessa lenda judaica de Lilith, elas encontram então, as feministas, alguns argumentos quanto aos seus direitos, o direito da mulher. E aí é o que elas dizem, e é o que a tradição diz, é que Lilith então rebela, abandona Adão e vai embora para um lugar bem distante. E aí Deus pega 3 anjos, dizem três anjos, para irem atrás de Lilith, essa primeira esposa de Adão. E aí Lilith fala assim: não vou voltar, não quero ir, ficou com birra, ficou com raiva de Adão. E depois eles voltam, falam com Deus, e Deus então amaldiçoa Lilith. E também um dos anjos, dos 3, um deles acabou tendo relacionamento íntimo com Lilith, e aí Deus amaldiçoa. E aí essa lenda diz que aí nasceram os humanoides. Os humanoides, que eram na verdade aqueles seres, a parte da cintura para cima seria homem, ser humano, e da parte da cintura para baixo seria os répteis, Eram chamados então os humanoides, que surgiram deste relacionamento deste anjo com Lilith, surgindo aí então os humanoides. Entende? Esta é uma versão, e tem outra versão também que diz que Lilith se tornou então, era um anjo feminino, porque você tenta buscar argumentação que existe essa Lilith que era uma anja então, e que lá no Éden, durante os momentos íntimos de Adão e Eva, quando iam para a intimidade, esta anja, este anjo feminino,
começou então a ficar cobiçando o relacionamento entre os dois. Aí ela se transforma então, com o poder que Lilith tinha, com esse anjo tinha. Ela então se transforma numa serpente e ali tenta Eva e derruba então, leva o casal ao pecado no paraíso. São várias as lendas, as histórias que a Bíblia fala que o coração nosso é enganoso, é ruim. O ser humano tem uma imaginação muito fértil. Olha os filmes que existem, incontáveis, os livros que são escritos, como diz Salomão, não existe limites. As bibliotecas não caberiam se cada pessoa for descrever as suas imaginações. E é isso que aconteceu, as imaginações na mente do homem, e aí alguns articulam que essa Lilith ainda continua aí, na noite, tentando os homens. Já fazia isso no passado, fez com Adão, levando os homens à poluição noturna. Então o homem começa durante a noite, tem um relacionamento com a mulher, que na verdade é este espírito, este anjo, Lilith, ou esta anja, este anjo feminino que leva o homem a ter durante as noites a poluição, os orgasmos. E são muitas as lendas. E a Bíblia mesmo do Scofield, e você tem que ter cuidado com ela, porque na verdade começa a coloca lá aquela interpretação quando Adão, Deus faz Adão cair no profundo sono e tira então da costela de Adão, tira a costela e faz-lhe Eva, uma companheira. Aí Adão expressa: essa afinal é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Tá vendo? Adão, na verdade, teve a Lilith, a sua primeira esposa, que a abandonou, e Deus então resolve, quer dizer, o plano de Deus falhou, né? Deus então resolve fazer uma mulher, tirando dele, da sua costela. E é por isso que ele expressa: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Estou colocando isso aqui dentro do nosso tema teologia, teologia bíblica do VT, do Velho Testamento, porque esta lenda, essa tradição judaica dos midrashistas da época, entendeu? Dos midrash, tem sido comentada demais. Existem muitos livros e filmes que têm sido feitos baseados nessa lenda. E nós precisamos de ficar com o que está na palavra, na revelação de Deus para nós. Por isso, essa ideia também daquele abismo, daquele ato que houve, né? Quando a teoria de Geber também comenta que houve ali do capítulo 1 de Gênesis, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia. E eles pegam então lá e dizem que na verdade quando expressa a terra era sem forma e vazia, a ideia é: a terra se tornou sem forma e vazia. Aí eles conseguem usar o texto quando Jesus diz que eu vi Satanás caindo dos céus à terra, e diz como um raio caindo até a terra. Então eles argumentam em Isaías capítulo de número 14, em Ezequiel 28, essa tradição do judaísmo. Estes teólogos nos dias de hoje continuam argumentando que houve então um abismo, porque houve toda uma história antes de Deus ter criado o casal Adão e Eva. Existiu então povos habitando na terra, pessoas antes de Deus ter feito Adão e Eva, entendeu? Então houve uma pré-história, e eles argumentam dizendo, usando lá o texto de Isaías 14, Ezequiel 28, do querubim ungido que foi expulso dos céus, e que na concepção nossa
teólogos reformados, dentro da ideia da teologia reformada, entendemos que tanto Isaías como Ezequiel não está tratando de Satanás, da queda de Satanás, como eles argumentam. Ali, quando fala do querubim, existe todo um aspecto irônico, né, quanto ao rei de Tiro, que era, quando fala principalmente que enganava as nações, mostrando a capacidade que Tiro tinha para poder manipular o comércio. Então, quando você vai ver tanto Isaías como Ezequiel, que eles argumentam que foi quando Deus expulsou Satanás do paraíso e ele caiu de lá com os seus demônios e veio então habitar na terra. E aí houve essa pré-história, quando tudo se tornou um caos, tudo se tornou, como diz Gênesis capítulo 2, que a terra se tornou sem forma e vazia. Foi daí que Deus então começou a refazer tudo de novo. Isso são teorias teológicas criadas pela imaginação do homem, que tem na verdade uma limitação, porque somos pecadores, mas a Bíblia não dá base para dizer que houve uma pré-história antes de Deus ter feito Adão e Eva. Além disso, existe também o comentário destes lendas e lendas quanto a Gênesis capítulo 6, quando fala dos nefilins, porque acreditam que na verdade os anjos desceram e mantiveram relações sexuais com as filhas dos homens, nascendo assim uma geração de gigantes. E são muitos teólogos, inclusive teólogos sérios, que têm acreditado nisso. Nós entendemos que quando se fala filhos de Deus, filhos dos homens, estão falando na verdade daqueles que temiam a Deus, seres humanos mesmo, e aqueles que não temiam a Deus. E o restante, o que eles imaginam, esses teólogos dizendo que foram anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres e tiveram filhos gigantes, e aí eles baseiam em Judas, no livro de Judas, que Deus então amaldiçoa estes anjos e os prendem em cadeias eternas, impedindo-os de continuarem agindo na terra. Mas não existe base bíblica, senão eles querem argumentar só nessa, mas nós não podemos ter base para que possamos consubstanciar que estes anjos tiveram sexo com mulheres e nasceram assim os gigantes chamados nefilins. Mas o que acontece é que tem havido muitos líderes, pastores, estudantes da Bíblia que têm um certo desejo, sabe? Aquele desejo de querer aprender algo novo, que não edifica, que não contribui, que não leva a lugar algum. O que nós precisamos é fazer a vontade de Deus, andar na santidade, em tudo aquilo que Ele preparou, as boas obras antes da fundação do mundo, e viver uma vida para a glória de Deus. Mas parece que tem alguns líderes, pastores, que querem criar alguma coisa nova, para emocionar as pessoas na igreja, para dizerem que são profundos, usando temas heréticos como estes, principalmente a ideia de Lilith, a primeira esposa de Adão, a ideia de uma pré-história e a ideia também de que houve anjos, baseado em Gênesis, que mantiveram relações sexuais com as mulheres e assim nasceram os filhos gigantes. É interessante que a gente hoje, de vez em quando, alguém dizer assim, o pastor hoje pregou numa profundidade, pregou e começa a falar, porque muitos têm esse desejo, não querem irem e pregar a simplicidade do que está revelado, querem criar coisas que não existem, entende? Há pouco tempo aí nós vimos a história de um pastor famoso, deputado nosso aí, federal, deputado aí, crente, que diz que na verdade os demônios possuem o corpo humano, porque na verdade os demônios, o corpo humano tem 70% de água e os demônios ficam na água.
e argumentando então, arruma argumentação não sei aonde, dizendo que é por isso que os demônios gostam de ficar na água. E o corpo humano, o demônio gosta de ficar no corpo humano, porque 70% do corpo humano é água. E aí vão arrumando argumentações nessas tradições judaicas. Gente, o que existe de tradições nos midrashes, os comentários, entende? Lá no judaísmo, o que existe de livros apócrifos que existiram, os apócrifos que falam sobre Cristo, que Jesus, ainda pequenininho, pegava uma pedrinha brincando com seus coleguinhas e transformava num passarinho. Então são criações humanas. Mas nós temos a Bíblia Sagrada, como eu lhes disse na nossa aula de introdução na teologia bíblica. São 66 livros. Na verdade, nós temos 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, mais de 40 coautores que escreveram, porque o autor principal é o Espírito Santo, e tudo aquilo que Deus tinha para revelar aos seus escolhidos, sobre o seu caráter, quem Ele é, os seus atributos, quem nós somos, já foi revelado. Aí eu quero dizer o que Paulo escreveu a Timóteo. Tenha cuidado, Timóteo. Não fica aí porque apegado, envolvido com as tradições judaicas, com as fábulas, com as genealogias vãs, que não contribui com nada, que não contribui com o crescimento meu e seu, meu irmão. Amém?